Olá, eu quero deixar um versículo que se encontra no Salmo 23. Quero deixar a parte A do versículo, que diz assim: O Senhor é o meu pastor. Aqui é o Salmo de Davi. É o Salmo de Davi que expressa a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Nós fomos ao dicionário para saber o significado da palavra pastor, e o significado quer dizer aquele que guia, aquele que apacenta. Pastor é aquele que guia, aquele que apacenta. Bom, para nós falarmos com propriedade desse salmo, que é bastante conhecido, e eu aprendi esse salmo desde criança, recitava esse salmo de cor na igreja, e não entendia muito bem o que estava falando, mas apenas eu recitava o salmo. E não entendia muito bem o que queria dizer esse salmo, que o Senhor é meu pastor. Aí eu comecei a citar esse salmo sem entender. E depois de alguns anos eu me converti e comecei a servir a Jesus, porque não adianta você ser criado na igreja e aprender os textos bíblicos, mas se não houver conversão não adianta nada, né? E depois eu me converti já na juventude e comecei a ler a Bíblia e comecei a pedir a Deus orientação para a gente poder interpretar os textos bíblicos e entender, né, o que Deus quer falar com a gente através da Bíblia, se é que nós cremos que a Bíblia é um livro de regra de fé e prática, não somente regra de fé, mas de prática também, né? Jesus falou que aquele que ouve as palavras e não pratica é como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Então, o negócio não é ler a palavra, não é ouvir a palavra, mas é praticar a palavra. E o Salmo diz: o Senhor é meu pastor. Pastor é guia. É o guia de ovelhas. É aquele que cuida, que apacenta, que auxilia, que ajuda, que protege. Então, o Senhor é o meu pastor. O pastor que dá o alimento. É o pastor que cura as feridas da ovelha, que tira os carrapichos da ovelha, né? No sentido de cuidar de rebanho, é isso. E hoje o título de pastor ele está muito, assim, vamos dizer assim, avacalhado, porque muitas pessoas têm sido chamadas de pastores, mas que não têm o chamado de Deus e que nem sabem o significado de ser um pastor. E aqui o Senhor é meu pastor, está falando de Deus, Davi falando de Deus, o Senhor é meu pastor. Aí ele diz mais: nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí está vendo de alimento e de guiar, de conduzir. Refrigera a minha alma, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Eu vejo pessoas que querem servir ao Senhor, mas são injustas. Guia-me pelo caminho da justiça. Olha só, guia-me pelas veredas da justiça. Aí quando você pede ao Senhor, ele fala sobre isso. Guia-me pelas veredas da justiça, que eu seja justo no meu proceder. O pastor guia você pela vereda da justiça. O pastor quer que você seja justo. O caminho que você está percorrendo é um caminho que agrada ao Senhor? O caminho que você está percorrendo é um caminho que está de acordo com a justiça? Temos que pensar nisso. Se as minhas atitudes têm sido atitudes que corroboram com a justiça de Deus, se eu não estou sendo justo, então não estou sendo guiado pelo pastor. Se eu não estou sendo justo, então esse pastor não está me guiando. Então não é um pastor genuíno, verdadeiro, que me leva a praticar justiças, não injustiças. Então o Salmo ele tem essa prioridade de ensinar todo aquele que lê a palavra e confia no Salmo, e confia no Deus.
lá em João 10, onde Jesus ele fala ao nosso coração, em João 10, olha só que coisa bacana, né? Indo lá para o Novo Testamento, no livro do evangelista João, que foi discípulo de Jesus, que aprendeu com Jesus. Aí João, através do Espírito Santo, pôde ouvir esses conselhos e depois escrever. E no versículo 14, Jesus falando, né? É discurso de Jesus. Ele falando, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Olha que coisa linda. Você já conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Louvado seja Deus. Ele diz, assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que coisa tremenda. Assim como o Pai me conhece, a mim, também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Tem muitos pastores que estão tirando a vida das ovelhas. Muitos que estão querendo a lã e a gordura da ovelha e não fazem nada pela ovelha. Olha a ovelha como se a ovelha fosse um negócio. Só pensam no lucro que ele pode ter com a ovelha. São os falsos pastores. Que o pastor verdadeiro ele cuida. O pastor verdadeiro ele guia e guia na justiça. O pastor verdadeiro ele alimenta a ovelha. O pastor verdadeiro ele dá um alimento sólido para que a ovelha não fique doente. O verdadeiro pastor protege a ovelha do lobo devorador. O verdadeiro pastor faz isso. Jesus mesmo falou que eu sou o bom pastor. Aí ele vai falando sobre isso. E continua falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, elas me seguem. Que voz você tem ouvido? Quem você tem seguido? Será que você tem escutado a voz de Jesus? Será que as vozes, há muitas vozes no mundo, será que a voz que você está ouvindo é a voz de Jesus? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem você está seguindo? Você está seguindo Jesus ou mercenário? É a voz de Jesus que tem te guiado? É Jesus que tem te ensinado? Ou é o homem? Você precisa seguir a Jesus. O Senhor é meu pastor. Jesus é quem é meu guia. Tudo bem, ele colocou pastores, homens, para poder ficar à frente do rebanho. Eu sei que existem muitos pastores sinceros, honestos. Louvado seja Deus que eu sou mentoreado por um pastor muito bom. Fui mentoreado muitos anos pelo pastor Célio, continuo até hoje. Hoje também eu tenho o pastor da minha igreja, o pastor André. Excelente pastor. Eu não sou a ovelha perfeita do jeito que eles querem que eu seja, mas eu sou uma ovelha. E tenho procurado ouvir a voz de Jesus. Respeito os meus pastores, respeito os pastores que são sérios, que têm compromisso com a palavra, com a Bíblia, com a verdade. Mas tem muito mercenário por aí. Mas as ovelhas ouvem a voz de Jesus. Ouvem a voz de Jesus. João 10 fala sobre isso aqui. Aí diz assim, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Olha que coisa legal, bacana. Dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão, e nunca hão de perecer. Aqui entra num conflito, porque alguns dizem que o crente perde salvação, né? O cristão perde salvação. Só que aqui Jesus falou, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí diz, meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai.
Se é ovelha não deixa de ser ovelha de jeito nenhum. E se essa ovelha está sendo conduzida pelo pastor Jesus, é ovelha e ouve a voz do Senhor. Ovelha não deixa de ser ovelha. E outra coisa, na parábola do filho pródigo, Jesus fala sobre isso também, quando as pessoas falam que perde salvação, não perde salvação não, gente, lê a Bíblia. Jesus falou, ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém. E lá na parábola do filho pródigo ele fala, na parábola ele conta que o filho pródigo voltou arrependido. Se é filho, volta. Está no DNA. Por mais que o filho saia de casa, por mais que o filho vá para o outro lado, por mais que o filho não queira obedecer ao pai, por mais que o filho... Está no DNA. Se é filho, o filho volta. O bastardo não. E lá em João 1,12 diz assim, mas todos quanto receberam, ou seja, todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. E Jesus disse para Nicodemos que o necessário é nascer de novo. E outra coisa, Jesus disse, nascer de novo. O apóstolo Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ah, mas a pessoa peca. Olha, João diz, filhos, não pequeis. Não é para você pecar, mas se você pecar, se arrependa. Tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. Não estou falando teologia. Eu estou vendo a palavra de Deus. É Bíblia Sagrada, não é o que o teólogo falou. É o que Jesus falou, o que o apóstolo falou. Temos que dar credenciais a esses homens, dar crédito a esses homens que estiveram com Jesus, que aprenderam com ele. E aqui está a palavra do Senhor inspirada pelo Espírito Santo, não é livro de teólogo, é a Bíblia Sagrada. Então estou dizendo para você o seguinte, Jesus é que está falando, eu sou o bom pastor, dou a minha vida pelas ovelhas, deles a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém arrebata da minha mão. Aí ele fala sobre isso daqui. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor é teu pastor, ouça a voz dele. Se o Senhor é teu pastor, deixa ele te guiar. Você tem ido por onde? Qual é o teu caminho? O que você tem feito? Quais são as suas atitudes? O que você tem pensado? Você tem seguido o pastor? Você está no rebanho? Você está no aprisco? Ou você está fora dele? Quem tem te aconselhado? É o pastor Jesus? Você está numa denominação verdadeira que ensina a palavra, que prega a palavra? Essa é a minha pergunta. Você tem que estar no local onde o Senhor está presente. Porque lá no Apocalipse 3, o Senhor fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei. Porque existem lugares que Jesus não está. E aquela carta foi escrita para a igreja, algumas igrejas, a igreja da Ásia. O Senhor batendo na porta e eles não deixavam Jesus entrar. O Senhor está batendo na porta de muitas igrejas e eles não deixam ele entrar. Está batendo na porta do coração, as pessoas não deixam ele entrar, não querem ser guiados por ele, querem fazer as suas próprias vontades. Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Somos teimosos. Eu muitas das vezes, na minha caminhada, como eu tenho às vezes feito algumas coisas que não desagradam ao Senhor, só que no momento de reflexão eu paro e penso, eu sou filho, eu tenho que estar na presença do Pai. Então o Salmo fala, o Senhor é meu pastor. Se ele é meu pastor, ele é meu guia, eu vou obedecer a voz dele. E Jesus, ele é o bom pastor. Ele começa aqui, esse capítulo 10 de João. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Tem gente que não está entrando da forma correta na nossa vida, ou seja, na vida das pessoas, entram de qualquer maneira, arromba a porta e entra. Jesus, ele vem, entra pela porta. Mas aí o porteiro tem que abrir a porta. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O evangelho não é forçado. Ninguém precisa te forçar você para seguir a Cristo. Segue espontaneamente. Mas tem que ter um coração sincero diante dele. Tem que ser sincero diante do Senhor. E servir ao Senhor reconhecendo a sua necessidade, a sua fragilidade. Não é com egoísmo.
não é com egoísmo, mas é com sinceridade de coração. É reconhecer a sua fragilidade, reconhecer que é pecador. Enquanto você não reconhecer que você é pecador, você não vai se converter. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então precisa se arrepender primeiro. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Louvado seja Deus. As ovelhas conhecem a voz de Jesus. Elas de maneira alguma vão seguir o estranho. Ela diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Muitos estranhos estão na televisão. Muitos estranhos estão aí. Falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes que estão aí na mídia. Mas o verdadeiro, a ovelha, conhece a voz do seu pastor e segue o seu pastor Jesus. Temos que ter, sim, um pastor, que o Senhor levantou pastores também. Mas no meio entraram alguns que dá até, assim, não vou dizer raiva, né? Mas dá um sentimento ruim de ver que esses homens têm entrado no meio e têm feito uma bagunça tremenda. Mas louvado seja Deus. Foi quando o profeta Elias estava no monte e desafiou e falou com Deus, Senhor, só eu fiquei, mataram os teus profetas, e só eu fiquei. Ele achava que era só isso. Não foi só você não. Você falou, eu tenho ainda 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Tem pastores, homens de Deus que não se dobraram diante desse sistema corrupto, dentro dessa avareza, dentro dessas coisas ruins que tem chegado dentro da igreja, dentro dessas mentiras. Mas louvado seja Deus que existe uma igreja invisível, uma igreja tremenda, uma igreja poderosa, uma igreja triunfante, militante, que vai ser salva, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque no dia da colheita o joio será tirado do meio do trigo. No dia da colheita, o Senhor vai mostrar quem é e quem não é. Mas ainda bem que o Senhor também já falou que pelo fruto se conhece a árvore. Em Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Isso daí é o fruto do Espírito. Procura ver esses líderes aí, esses falsos profetas, se eles têm temperança. Procura ver nesses líderes se eles têm domínio próprio. Procura ver nesses líderes aí, né, se eles têm mansidão. Se o pastor guia mansamente a ovelha às águas tranquilas, refrigera a alma da ovelha, traz conselhos para a ovelha, consola no momento de luta, no momento de dificuldade, que não pensa só em tirar a lã e a gordura da ovelha, mas que cuida. Pastor é aquele que cuida, aquele que conhece, que sabe a necessidade da ovelha, que ora pela ovelha, que está disponível, se possível, até dar a vida pela ovelha. Até dar a vida pela ovelha. Esse é o verdadeiro pastor. Mas Jesus é o que deu a vida por nós. Jesus é o sumo pastor. Existem os pastores que estão administrando as igrejas, porque o Senhor colocou nas cartas as igrejas da Ásia, o Senhor botou ali. Cada uma tem o seu guia, tem o seu pastor ali, mas o sumo pastor é Jesus. Se aquele pastor que foi colocado, ou que se chegou ali colocado por alguém, não transmitir a verdade da Bíblia Sagrada, começar a usar coisas que não tem nada a ver, começar a usar palavras de outras pessoas, assim como diz fulano de tal, diz cicrano, não é assim não, assim diz o Senhor. Nenhum profeta chegou para uma nação e disse, assim diz o profeta Elias, assim diz o profeta Isaías, assim diz o profeta Eliseu, assim diz o profeta Jeremias, assim diz o profeta Isaías. Não, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E a palavra do Senhor não muda. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E venha ser ovelha do pastor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente.